Boa noite a todos. O tema A Obsessão é uma opção que nós fizemos, uma vez que todas as aulas do curso básico em que esse assunto é tratado, como foi o caso de hoje à tarde, a gente traz também para o público dessa reunião algumas reflexões a respeito desse tema, que para nós ele tem um efeito preventivo, prático. Como se sabe, quando Allan Kardec conseguiu uma metodologia eficaz para se estabelecer um intercâmbio com o mundo espiritual de uma forma segura, trazendo meio para a instrução humana, todo o material que foi trabalhado encontra-se distribuído em 5 livros que fazem parte das obras básicas da doutrina espírita. Esse material, ele contém tudo aquilo que a gente precisa e necessita saber sobre as influenciações dos espíritos nos acontecimentos da vida. Desse modo também, a gente percebe que não é de hoje esse tempo. Já de algum tempo, de muitos séculos até, várias religiões manifestaram a indicação de que existem sim seres espirituais, portanto desencarnados, que influenciam os encarnados, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Jesus, quando aqui esteve, também manifestou da mesma forma esta possibilidade de que os espíritos nos influenciassem, uma vez que esta influenciação que está acontecendo aqui agora não se repita mais. Eu estou tentando concentrar no assunto. Isso aí teria que ser resolvido antes. Vou falar em obsessão. Divaldo Franco, ele falou a coisa mais certa que ele já falou até hoje, que todo equipamento de som de ser espírita é um obsidiado. Então, quem tem neurose com esse barulhinho, não fica incomodado, esqueça o barulhinho e vamos tocar para frente. Logo vamos ter equipamentos modernos aí, né? Sem fio, que vai acabar com tudo isso aí. Bom, voltamos ao assunto em Paulo, dizendo isso. Tão antiga quanto a humanidade terrena é também esta matéria, este tema, sobre a influenciação dos espíritos. Como dizíamos, Jesus, nas suas intervenções diretas, dentre elas estava a imposição de mãos para fazer o trabalho de expulsão dos daimons, ou dos espíritos, dizendo aí que daimon é uma palavra do grego que quer dizer espírito. Então, se havia possibilidade de se ter uma intervenção espiritual para se retirar a influenciação dos espíritos, às vezes chamados nos textos bíblicos de imundos, é sinal de que essa intervenção, ela existe e a história registrou, inclusive, com o próprio Mestre Jesus. Coube justamente a Allan Kardec, quando elaborou a codificação espírita e estabeleceu uma metodologia segura no intercâmbio entre os dois mundos, destrinchar, ir a fundo para que pudéssemos perceber como realmente essa influenciação pode se dar. E Allan Kardec percebeu que a influenciação é tão grandiosa dos espíritos desencarnados sobre os espíritos encarnados, que ele chegou a perguntar até que ponto os espíritos influenciam nos acontecimentos da vida. E os espíritos protetores que orientaram responderam que esta influenciação é muito maior do que pensamos, porque de ordinário são eles os espíritos que nos dirigem. Em qualquer setor da vida, isso é uma coisa tão natural, independente de filosofia, de religião, de ciência, de qualquer tendência do pensamento humano, é como se todos nós, no fundo, soubéssemos
que recebemos essas influenciações, então buscamos, de uma forma também muito espontânea, nos livrar das influenciações negativas. Mas como justamente a ciência espírita nos trazendo informações que certamente nos ajudam e muito a lidarmos com estas influenciações, de modo a não deixar que elas nos perturbem a existência, nos infelicitem diante das nossas obrigações diárias enquanto encarnados. Um outro ponto, logo, que Allan Kardec questionou foi o seguinte: por que existem tantos espíritos ainda com a tendência para o mal, próximos à Terra? A resposta óbvia: só existem espíritos maus próximos à Terra porque existem homens maus na Terra. São eles que atraem aqueles. O dia em que os homens se tornarem todos bons, esses espíritos não terão ocasião de aí permanecer. Não haverá sintonia, não haverá meio para que eles aí permaneçam. Este fundamento é importantíssimo para que a gente tenha uma noção mais responsável em relação a nós mesmos. E no ampliar esses horizontes de esclarecimentos, se falou que o pensamento humano, que é a ação da inteligência, a expressão da vida por si mesmo, ele é a base de todas as influenciações. No campo do pensamento, na área mental, todos nós recebemos influxos semelhantes àqueles que nós emitimos com os nossos pensamentos. Existe o fenômeno da ideoplastia, ou seja, da forma da ideia, a forma do pensamento. E o pensamento, do ponto de vista do magnetismo, ele tem forma, tem cheiro, tem cor. Ele existe como uma substância material para o mundo espiritual. A matéria mental que nós produzimos, ela é observada, ela é vista pelos seres que estão desencarnados. Então, a projeção dos pensamentos indicam qual a nossa forma de pensar, quais são os nossos valores, os nossos princípios. E assim, os espíritos semelhantes vão sendo atraídos exatamente por esta sintonia, por esta similitude de tendências, de gostos, de paixões, de desejos, de interesses. Para assim dizermos que a responsabilidade de atrair esse ou aquele espírito para o nosso campo mental é totalmente nossa. Nós costumamos até advogar, de certo modo, em favor dos chamados espíritos obsessores, perseguidores, num aspecto de que eles não podem ser responsabilizados diretamente pelo mal que nos causam, porque eles só fazem intervenções porque encontram em nós as brechas morais, intelectuais e emocionais para atuarem. Eles só conseguem a aproximação de acordo com aquilo que emitimos para eles, aquilo que é captado por eles no mundo dos desencarnados. Embora nós consideramos que é uma covardia, sim, desses espíritos que se aproveitam das nossas fragilidades para atuarem, provocando potencializações inferiores, mas sempre em cima de uma fraqueza que nós possuímos, seja ela uma fraqueza viciosa, tanto moral como física. Todas as vezes que a gente analisa o processo da obsessão nas casas espíritas, que hoje são procuradas por grande parte da população que reconhece na casa espírita um local apropriado, tecnicamente, adredemente alojado para intervir de maneira positiva nos processos de obsessão. Eu diria até que atualmente o que mais atrai as pessoas às casas espíritas são as influenciações negativas
pelas quais as pessoas passam e recorrem ao Espiritismo pela confiabilidade da própria doutrina para tentarem resolver estas questões de natureza obsessiva. E a constatação é exatamente esta. Quando lidamos diretamente com os casos de obsessão, observa-se que o espírito que está tentando perseguir a pessoa, ele sempre vai aproximar-se utilizando da fraqueza que a pessoa possui. Sempre. Então a responsabilidade primeira não é dele, e sim de quem está permitindo, está com a porta aberta. Aqui mesmo tem um espírito protetor de nossa casa, que ele já foi um cacique indígena, orientador de uma civilização que ele conseguiu conduzir ao processo de civilidade, que quando ele está na condição de protetor dos nossos trabalhos, ele costuma nos lembrar que a gente precisa formar uma cerca de pau a pique, usando uma linguagem bem coloquial, bem tradicional. Nós conhecemos, né, aquela cerca de pau a pique, que são aquelas varetas que são muito bem coladas uma na outra, que são fincadas, né, no cerco, no perímetro de algum lugar que se deseja delimitar, e é uma cerca praticamente inviolável. Nada passa, nem o vento. Quando ela é bem feita, bem assentada, confeccionada, ela tem um efeito extraordinário. E esse Espírito, então, sugere, usando essa simbologia, que nós, os trabalhadores, principalmente, façamos a nossa cerca de pau a pique, para não sofrermos as interferências indesejáveis. E essa cerca de pau a pique, na prática, ela é construída com as nossas orações. E quando estamos reunidos em grupo, orando, formamos uma corrente magnética altamente poderosa, tanto mais poderosa quanto o teor emocional de amor se é colocado no processo de orar, de projetar o pensamento para Deus, para se buscar o que há de mais nobre na natureza. E muitas vezes essa recomendação é feita quando a equipe espiritual observa que determinados espíritos que não deveriam estar ali com tanta facilidade, tentando provocar desequilíbrios, desarmonias. Quando há recomendação, porque certamente está havendo a invigilância no processo de oração. É provável que os trabalhadores, alguns, estejam ali não concentrados na atividade que está sendo feita. Exige uma concentração mental muito bem direcionada. E todos passamos por um processo de treinamento para conseguir esse estado mental de concentração, para fornecermos uma boa corrente magnética e assim fazermos intervenções positivas nos processos obsessivos. O que é que acontece? Os trabalhadores, ou um ou outro, podem estar com o pensamento voltado para os seus problemas pessoais, para questões triviais do dia a dia, ou com uma tensão emocional muito grande, ou focando a sua prece para coisas específicas que não aquele momento coletivo. E isso tudo fica na produção mental do ambiente e, de certo modo, dificulta a ação dos protetores para conseguir uma harmonização maior do grupo e, consequentemente, melhores resultados nos tratamentos que são propostos ali. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele deixou a recomendação: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Então a oração é um recurso extremamente divino. É o pensamento elevado para que as forças do universo que atuam no campo da benfeitoria espiritual possam acoplar de forma imediata, com sintonia merecedora, àquele ou àqueles que estejam em oração. E quando a oração é feita de maneira coletiva, há uma potencialização ainda maior quanto aos resultados, que também deverão ser positivos, em consonância com a projeção mental das preces. Olha que Jesus disse assim: para que ele esteja no local. A condição é essa:
quando 2 ou mais pessoas orarem em meu nome, eu aí entre elas estarei. É curioso, né? Ele está falando de 2. Ele não disse, quando uma pessoa orar, eu estarei com ela. Não é que Jesus vai deixar de atender alguém que esteja orando sozinho. Mas quando ele se refere a 2 ou mais, ele está propondo o que ele sempre propôs. Que as pessoas se reúnam, se agrupem para fazerem coisas boas para as outras. Os verdadeiros cristãos, segundo o próprio Jesus, serão reconhecidos por muitos se amarem e pelo bem que eles vão distribuir, pelas lágrimas que vão secar, pelas consolações que vão promover, pelo alívio que vão produzir àqueles que passam pelas expiações terrestres. É uma sugestão de que, ao procurarmos por Ele, através da oração, a sua proteção maior, Ele que é o governador espiritual do nosso planeta, que o façamos não de maneira individualizada, que denotaria até um certo egoísmo, mas que sempre o fizéssemos de modo coletivo. E quando 2 ou mais pessoas se reúnem, já é um indicativo de que esta reunião tem como objetivo servir ao maior número de pessoas que for possível. Daí o cuidado que a doutrina espírita tem de orientar os trabalhadores quanto à vigilância na oração, especialmente naqueles instantes do trabalho. A obsessão também ela foi observada em graus diferenciados. A obsessão ela pode ser uma perseguição simples. Allan Kardec chama de obsessão simples aquela ação em que o espírito obsessor, o causador da perseguição, ele tem como objetivo desviar a pessoa de praticar o bem, de participar de atividades edificantes. E eles tentam fazer exatamente o quê? Dissuadir a pessoa de se voltarem para atividades que realmente sejam produtivas, provocando desânimos, descrenças, sono excessivo no momento inadequado, provocando reações físicas, cefaleias, por exemplo, algum tipo de embaçamento psíquico nos pensamentos, que gere algum desconforto que possa fazer a pessoa desistir de se encaminhar para uma atividade que vai de fato representar algo produtivo em favor do seu semelhante. E eles vão fazer isso de uma maneira muito sutil, sem chamarem a atenção. E quando a pessoa menos espera, ela já estará longe, muito afastada mesmo, daquela atividade que ela elegeu para ser realizada em nome do amor, em nome do seu próprio crescimento espiritual, em nome dos resgates dos débitos que temos para com a vida, com as reencarnações passadas, com as atitudes insensatas ali praticadas, com a reparação dos danos causados ao semelhante. E o que se observa nessa obsessão simples é isso: uma tentativa sutil, sem chamar a atenção, mas com o objetivo de desviar a pessoa da atividade espiritualizadora. Porque o Espírito sabe que se a pessoa continuar se espiritualizando, orando, vigiando, cuidando das suas atividades com mais zelo, com mais desvelo, com mais dedicação, com mais abnegação, naturalmente as vibrações irão melhorar. A sintonia de quem estiver em atitudes edificantes com os espíritos protetores vai criar uma espécie de simbiose positiva que vai dar uma salvaguarda, uma proteção muito grande para quem estiver nesse processo de ascensão. E com isso, aqueles espíritos que tentarem fazer qualquer processo de perseguição não mais encontrarão brechas, não mais encontrarão espaço para infelicitarem, para perturbarem aquele ou aqueles a quem queiram alterar o processo da reencarnação. E até, do ponto de vista magnético, se alguém estiver numa sintonia positiva, com atitudes nobres, pensamentos equilibrados, e se algum espírito inferior, com pensamentos inferiores,
tentar se aproximar, haverá uma diferenciação eletromagnética tão grande que o espírito inferior receberá um choque eletromagnético na mesma proporção de descarga da diferença estabelecida entre as vibrações daquele que está vigilante e as vibrações mal intencionadas do espírito inferior que tenta perseguir. Simplesmente ele não vai conseguir aproximar-se de quem estiver numa sintonia positiva, seguindo a orientação de Jesus de orai e vigiai para não cair em tentação. E a vigilância então que ele propõe é nós vigiarmos a nós mesmos, porque a gente costuma sempre lembrar que a gente está vigiando muito a vida do outro, com visões inclusive distorcidas da vida do outro, o que é lamentável. Mas a recomendação é que a gente vigie a nossa vida, o que a gente faz da gente mesmo. Quais são as palavras que a gente utiliza no dia a dia para falarmos com as pessoas, para comunicarmos com o mundo? Porque as palavras têm um peso magnético extraordinário. Uma palavra bendita, ela pode consertar o universo. Uma palavra maldita pode destruir o mesmo universo. Onde ela puder atingir, em sintonia com aqueles que se vincularam, que se identificaram com o teor magnético da palavra produzida. E é nesse aspecto, inclusive, do pensamento da palavra, que a vigilância se faz mais necessária. De forma muito prática. Vigiar como, Jesus? Vigiar o quê? Vigiar o que se pensa, vigiar o que se fala e vigiar o que se faz. É aí que está a prevenção, a profilaxia, para que a gente não fique vulnerável à ação dos espíritos mal intencionados. É só isso que deveremos fazer. E dentre os graus da obsessão, além dessa obsessão simples, que é de retirar a pessoa do caminho do bem, existe também a fascinação, que é um quadro lamentável que leva a pessoa ou pessoas ao fanatismo. Os fanáticos são pessoas fascinadas, que construíram processos ilusórios em suas mentes, ideias esdrúxulas a respeito de qualquer questão, especialmente vinculadas a questões religiosas, a coisas ligadas a Deus, a valores religiosos, que é muito comum. E esse processo de fascinação, ele pode crescer de tal maneira que a pessoa vai fazer coisas ridículas, absurdas, achando que estão fazendo as coisas mais nobres do mundo. Como, por exemplo, aqueles que se colocam como homens-bomba, praticando o autocídio e o homicídio ao mesmo tempo, considerando que com essa atitude estão trabalhando para Deus, o Deus na forma que eles acreditam, destruindo aqueles que são contrários ao Deus dentro da sua crença, e ainda vão ganhar prêmios. A alma vai diretamente para o céu e o homem, principalmente, vai ganhar 70 virgens de presente por este ato. Isso é o que pode-se dizer que há de mais absurdo em se tratando de fanatismo e fascinação. Mas o que é pior no processo de fascinação é que as pessoas não se convencem que estão equivocadas. Quanto mais se tenta mostrar, pior elas ficam. Daí a gente sempre fala em nossos trabalhos, nossos estudos, que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a própria matéria da doutrina espírita, para que a gente viaje muito com a ideia de que nós estamos caminhando para a perfeição, para desenvolvermos grandes virtudes e assim sermos felizes na proporção do merecimento e pelo esforço por nos tornarmos pessoas melhores, mas sem tirarmos o pé do chão, de entender o que nós somos hoje, quais as deficiências que ainda carregamos, o tamanho do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme que ainda possuímos, a agressividade que ainda denota almas perturbadas que somos. E é muito importante que a gente vislumbre este voo mais alto para o aperfeiçoamento moral e intelectual,
mas sem tirarmos o pé do chão de sabermos onde realmente nos encontramos agora, nessa condição de espíritos recém-saídos da fase primitiva. Somos semi-civilizados. Se somos semi-civilizados, é porque somos semi-selvagens, porque ainda temos muito de animalidade, de embrutecimento em nossa crosta espiritual. E isso precisa ser observado. No ato da vigilância, entraremos então em introspecções, em autoanálises e exames conscienciais, para que não nos percamos nos labirintos das ilusões de acharmos que somos pessoas perfeitas, melhores do que as outras, achando que somos merecedores de destaques e de aplausos, que na verdade não merecemos. E o processo de fascinação, segundo Kardec, que a gente observa na prática também, ele é muito difícil de ser tratado, muito difícil. E existe o grau da subjugação, que é aquele grau em que, inicialmente, um espírito jogou uma ideia infeliz e a pessoa aceitou. Sentiu prazer em pensar daquela forma. E à medida em que a pessoa vai pensando de forma inferior, endossada pelas ideias inferiores do espírito em ação, tentando a má influência, e à medida que esses pensamentos cresçam, sejam transformados em palavras e sejam transformados em atitudes, o espírito em questão que assedia vai conseguindo maior aproximação e, com o tempo, com a repetição deste processo, o espírito ele vai se vinculando a tal maneira no corpo espiritual do encarnado que passará a comandar os seus pensamentos, deixando parcialmente o seu livre-arbítrio comprometido, porque aquele livre-arbítrio já foi comprometido, uma vez que a sugestão dada pelo espírito perseguidor foi aceita. Porque não há anulação da liberdade, houve sim uma aceitação e a pessoa se sentiu com prazer com os pensamentos sugeridos, de forma infeliz. Então, esta vinculação vai se dando de maneira tão profunda que chega a um ponto que o espírito consegue subjugar a pessoa encarnada. Já começa a agir por ela, falar por ela, usar os seus braços, suas pernas, seu corpo inteiro para fazer o que ele deseja. E aí é quando acontecem aqueles casos que a gente vê, infelizmente, de pessoas que se matam, de pessoas que matam outras, de pessoas que perdem o controle completamente de suas vidas, entram em estado de loucura profundo, surtam perigosamente, arrastam depressões crônicas, exigindo tratamento não só espiritual, como também psicológico e outros psiquiátricos, para que haja resolução. E assim, a doutrina espírita, nos mostrando todos esses quadros e se colocando à disposição, faz um trabalho de consolação e ao mesmo tempo preventivo. E a gente guarda sempre esse assunto para uma das últimas aulas do nosso curso básico, para que aqueles que vieram estudar a doutrina espírita com a metodologia proposta pela Federação Espírita Brasileira, saiam com uma ideia muito próxima da realidade do que sejam as influenciações dos espíritos e como nós poderemos nos livrar delas. E o único meio é esse, é vigiando mesmo, para valer, montar um sistema de segurança para observar cada detalhe daquilo que nós fazemos e que nós falamos. Porque aí está o autocontrole e o autoequilíbrio. E a partir daí, lógico, essa vigilância, com a oração, acoplado a atitudes positivas, generosas, recheadas de compaixão, de abnegação, de devotamento, de renúncia, pronto. Aí estaremos completamente forrados e livres de qualquer influenciação negativa. Ao contrário, estaremos cada vez mais próximos das energias superiores, mesmo estando no mundo de expiação e provas. Mesmo estando no mundo onde a maldade ainda predomina, porque o desamor é a prática comum e o amor ainda não se tornou o modo de vida consciente, deliberado de cada um de nós. Mas quem se propõe a viver assim, mesmo aqui neste mundo, já vai encontrar os benefícios das vinculações positivas com as energias superiores que circulam por igual em todo o universo,
dependendo apenas da sintonia para que haja o encontro. É tudo muito simples, muito objetivo. E as coisas podem acontecer de tal modo que as obsessões, elas, por outro lado, nos levarão até mesmo a conhecermos as nossas próprias fraquezas. Olha o outro lado da moeda. Nós hoje questionamos com a nossa turma o seguinte: quem aqui veio para a casa espírita da seguinte maneira: Valfrido, eu estava em casa, aí eu tive um pensamento maravilhoso. Eu quero fazer o bem para a humanidade. Eu quero me tornar uma pessoa caridosa. Eu quero entender tudo sobre a alma, sobre Deus, sobre o amor, sobre Jesus. Quero me vincular a um grupo de trabalhadores que queiram a mesma coisa. E assim, por amor a uma causa maior, aceite-me aqui nesta casa. Eu lhe falei o seguinte: eu tive isso aqui. Uma única pessoa nesses 30 anos que eu estou aqui, eu só falei esses 30 anos, não serviram de nada. Uma pessoa chegou aqui falando isso. A grande maioria chegou trazida por seus obsessores. E de tanto provocar infelicitações, perturbações, a pessoa acabou não aguentando mais disso. Olha o jeito aí naquele centro espírita. Porque lá eles têm o recurso para me livrar dessas obsessões. E ao chegar aqui, então, assim, aí agora que começam a ter as palestras, os cursos, a orientação, como nós estamos fazendo aqui agora, para entenderem que aquele obsessor que se aproximou, o fez porque foi a própria pessoa que deu brecha. Então a pessoa precisa fazer uma revisão dos seus valores. Então ela é convidada a reciclar toda a sua vida. Como é que ela lida com a família, como é que ela lida com a profissão, como é a sua vida em sociedade, como é que ela transita em todos os interrelacionamentos, como é que ela lida com ela mesma, como é a sua relação com Deus, com o universo. Então a pessoa é levada a fazer toda uma reciclagem de grandes valores. E a partir daí, ela então começa a se projetar para uma dimensão diferenciada. E assim, não corre mais o risco de ser influenciada por espíritos infelizes. E aí os espíritos protetores chegam a nos dizer isso na literatura espírita, como já disse Emmanuel, através de Chico Xavier. E vai chegar um dia que nós vamos até agradecer os nossos obsessores. Porque, graças à intervenção deles, é que nós despertamos para a necessidade de nos tornarmos pessoas mais vigilantes. E o Evangelho segundo o Espiritismo fala que Deus permite que os trovadores venham nos cobrar o que lhes devemos. E até porque tem esse efeito. Porque se não acontecer nada, se tiver tudo aparentemente normal, a tendência é que nós fiquemos espíritos estacionados. Vamos cruzar os braços, não está me acontecendo nada, não, fico aqui. Até que acontece algo negativo, aí agora a gente, não, eu tenho que sair desse lugar. Aqui está ruim, aqui está incomodando. Então, os obsessores acabam sendo o aguilhão que vai nos empurrar para buscarmos uma situação diferenciada, para que não haja justamente um estacionamento moral da criatura. Esses são alguns dos informes que nós temos a respeito desse tema tão importante que é a obsessão. E tudo parece tão sutil que eu posso narrar aqui uma situação que aconteceu aqui em nossa região, de um rapaz que foi trabalhar em São Paulo, na capital paulista. Conseguiu um emprego numa empresa de construção civil, como ajudante de pedreiro. Trabalhou ali um ano, juntou um dinheiro, comprou um equipamento de som e veio passar as férias aqui, porque o equipamento de som não só é uma grande exibição, né, para quem veio de São Paulo para o sertão, como também, depois que gastou todo o dinheiro das férias, ele vende o som para pegar a passagem de volta para casa. É uma ação extremamente inteligente essa. É uma otimização do dinheiro. E assim ele o fez. Feliz da vida, nunca havia tocado uma gota de álcool, de bebida alcoólica em sua vida. Nunca.
Aí, já no ônibus, naturalmente, da Novo Horizonte, depois eu vou cobrar a merchandising. Ele, de uma parada e outra, aquelas paradas maravilhosas da Novo Horizonte, ele, na lanchonete, tinha alguém que também estava viajando junto com ele, e resolveu tomar uma cachaçinha. E disse assim, vamos tomar uma, meu amigo? Ele, não bebo não. Rapaz, bora, nós estamos voltando para casa de férias, vamos ver a família, vamos comemorar. Ele falou, é mesmo, nunca tinha bebido. Aí, pá, tomou um gole, e aí, nesses 15 minutos da parada, o homem já tinha tomado um litro inteiro. Deu um trabalho para entrar nesse ônibus, e já saiu do ônibus, rebocado, caiu no chão, quando chegou na cidade em questão, que eu vou ter omitir, porque esse caso é verídico. E aí, o tempo das férias todo, ele ficou assim, embriagado o tempo todo, não viu família, não viu nada, enfim. E a família ficou toda sem entender que história, o que aconteceu com esse rapaz. Nunca bebeu, um rapaz maravilhoso, trabalhador, conseguiu o seu sonho para São Paulo, voltou para ver a família. Tudo bom, não tinha problema nenhum acontecendo para justificar aquilo. Até que o espírito Joana de Ângeles foi consultado, através do médico Valdo Franco, que estava na região. Ela fez a investigação espiritual e disse toda essa história que estamos contando aqui agora. Que bastou uma brecha para aquele rapaz que nunca havia bebido, para que ele começasse a ser perseguido por uma entidade que só estava esperando uma pequena brecha. E a única brecha que ele tinha dado foi aquela, aceitar tomar uma pinga, ele que já era um espírito, e naturalmente já tinha problemas com alcoolismo em outras vidas, estava tentando se manter sóbrio nessa, mas o espírito utilizou-se de uma brecha, teve o primeiro gole, e assim desenfreou o processo de alcoolismo crônico. O desfecho dessa história é que depois de um tratamento muito sério, ele se recuperou, graças a Deus. Mas engraçado, quando eu falei aqui outro dia sobre droga, alcoolismo, e falei para evitar o primeiro gole, que é a recomendação do ar, aí alguém chamou a atenção lá embaixo e falou, é assim mesmo, a gente tem que beber assim mesmo. O primeiro gole você joga para o santo e toma o segundo, porque não tem nenhum problema. Eu falei, tá certo, depois eu vou esclarecer essa história do santo. Porque de fato, aquele primeiro gole, ele, mesmo que seja para o santo, é terrível. Porque esse santo geralmente é um espírito que está aproveitando-se daquela fragilidade para magnetizar ainda mais com a pessoa, subjugar e ter o domínio completo sobre ela. E como já falamos, a droga, de um modo geral, ela é a preferência número 1 dos obsessores. Até espíritos que não são chegados à bebida, que são inferiores moralmente, mas não gostam de bebida, não gostam de droga, eles usam essa fragilidade para tentar desequilibrar as pessoas. A drogadição hoje, então, é algo absurdo. Os antros de drogas, aqueles lugares onde estão as pessoas nos cacródromos da vida, as pessoas que na Cracolândia, né, da vida, são espíritos que estão profundamente assediados, são subjugados mesmo. Ali, além de uma internação psicológica, de acolhimento social, teria que se fazer também um tratamento espiritual profundo, porque são casos de subjugação, onde aquelas pessoas estão sendo consumidas, vampirizadas e sendo levadas ao suicídio involuntário. E assim, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala que esse suicídio não é nem tão dramático, tão culpável, já que há uma intervenção dos espíritos. Mas de qualquer forma, seja subjugação, obsessão simples, vacinação ou simbiose espiritual, que é um assunto para outro dia, a brecha está sempre em nós. Nós é que somos os autores das nossas mazelas. Aí nós destacamos para concluir isso. E no fundo o que existe é a auto-obsessão. É a gente sendo inimigo de si mesmo. A gente perseguindo a gente mesmo. E por isso que a doutrina espírita nos remete constantemente a essa ideia de mergulharmos com mais profundidade na nossa consciência. Vamos nos conhecer mais, saber realmente o que somos, o que pensamos, o que fazemos, para a gente perceber o que precisa ser modificado em nós. Porque existem modificações que são necessárias e são preventivas, que só podem e devem ser feitas por nós. Ninguém pode fazer uma cirurgia moral no outro.
Ninguém pode fazer a transformação íntima do outro. Nós só temos poderes absolutos sobre nós mesmos. Daí a recomendação da autovigilância, do autoconhecimento, para que a gente tenha um domínio da vida de forma positiva e assim nos livraremos do assédio dos espíritos infelizes, que na verdade são sofredores. Todos esses espíritos que perseguem sofrem amargamente. Chico Xavier, que tinha uma visão muito clara dessas entidades, em suas reuniões de desobsessão, que ele também fazia, ele ficava penalizado do sofrimento dos obsessores. E até pedindo para a gente não xingar aqueles obsessores, aqueles perseguidores, porque eles são sofredores. E junto com eles, suas mães também sofrem muito. As mães já desencarnadas, vendo seus filhos se ocupando agora, diante da imortalidade da alma, de estarem junto aos encarnados, infelicitando-os, promovendo desforras, vinganças, é um quadro extremamente triste para uma mãe. E em nome dessas mães que sofrem, que oram, que tentam tirar seus filhos dessas condições, Chico Xavier pede que inclusive a gente tenha compaixão desses obsessores, não os tratemos assim como demônios, vândalos espirituais, como Satanás ou outras pestes que algumas religiões colocam, como se existissem seres fora da criação divina, totalmente voltados para o mal, para a crueldade. Não existe isso. Todos esses espíritos são filhos de Deus, são pessoas equivocadas, são as almas dos homens que viveram na terra, mas que viveram de forma equivocada, fizeram escolhas ruins, optaram pelo mal quando poderiam ter optado pelo bem, porque ninguém reencarna para ser mentiroso, ninguém reencarna para matar, ninguém reencarna para suicidar, ninguém reencarna para estuprar, para corromper. Não existe isso nas programações. Mas aqueles que deliberadamente fizeram essas opções vão marcar com as consequências dentro de um processo expiatório natural, da lei de causa e efeito, do princípio de ação e reação. Então são almas equivocadas, doentes, que merecem muita compaixão, muita oração. E é por isso que esses espíritos são acolhidos como irmãos aqui na casa espírita, não são tratados como demônios. Porque se há algum demônio, na verdade, esse demônio é cada um de nós que não está cuidando de vigiar melhor seus pensamentos, suas palavras e suas atitudes. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.